Boa noite, meu querido, minha querida, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora precisamos do seu Santo Espírito para que o Senhor possa nos ajudar a entender, a ter clareza de mente, saber o que dizer e saber como escutar e assimilar todas as coisas. Esteja conosco nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos dar mais um salto na Bíblia para Gênesis capítulo 50. Enquanto você vai achando aí, você vai encontrando o seu versículo, deixa eu explicar uma coisinha para você. Ontem eu falei para vocês que a Bíblia relata que José se tornou governador aos 30 anos. Mas só para deixar claro, ele se torna governador aos 30 anos, aí passa-se 7 anos de bonança e depois mais 2 de fome. Por isso que eu falei que ele tinha em torno de 39 e 40 anos ontem, tá bom? Quando ele tem o primeiro reencontro com os seus irmãos, tá bom? Então, só para deixar claro. Aí passou-se muito tempo, no capítulo 50, eu quero que você volte a sua mente para o verso 15 até o 21, tá bom? 15 ao 21, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Ou como diz em outra versão aqui, chorou enquanto eles falavam. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ou em outras versões falou assim, eles falou ao coração, né? Eu estou com 2 Bíblias hoje para que você entenda aqui o que a gente vai falar. Nós temos que analisar algumas coisas aqui. A primeira delas é o comportamento dos irmãos. Eles estavam com culpa, irmãos. Eles estavam com o sentimento de culpa, de remorso, pelas coisas que eles fizeram no passado. Por isso que nós temos que pensar e pedir para Deus sabedoria pelas coisas que fizemos, que faremos hoje, porque no futuro, se não tivermos cuidado, elas podem gerar culpa. E a culpa sempre volta. Mas esses rapazes aqui, esses senhores já, eles sabiam que tinham feito coisas terríveis contra o irmão deles. E eles estavam com medo. Aí, mandaram um recado, tentaram resolver a situação com o jeito humano de ser. Mas não diz em nenhum momento aqui que Jacó mandou falar isso na Bíblia, né? Mas eles estavam com medo. E aí José chora, porque eles não tinham entendido nada. Não era só por amor ao pai que ele tratava eles bem, é porque amava eles também. Sabe, José há muito tempo tinha abrido mão do direito de justiça, ou do direito de ir à forra, o que você quiser chamar, dar o troco. Ele abriu mão de tudo isso. Sabe, se você quer ir para o próximo nível, e eu falei ontem, primeira coisa é reconhecer e entregar para Deus. Bom, a segunda coisa
abrir mão do desejo de justiça própria ou do desejo de dar o troco. Você tem que abrir mão disso para que Deus te leve para frente. Porque José ainda falou assim, ó, acaso estaria eu no lugar de Deus de fazer justiça? Não, não sou eu que tenho que fazer justiça, quem tem que fazer justiça é Deus. Sabe, querido, você deve entender uma coisa, Deus, ele é especialista em transformar o mal em bem. Ele não manda o mal, mas ele pode entrar na nossa história toda bagunçada e organizar tudo. Transformar as coisas ruins que aconteceram em bênçãos. Mas para isso eu tenho que estar aberto ao perdão. Então, se eu tenho que dizer para vocês alguma coisa, e se existe dois grupos que precisam avançar esquecendo o passado, existe daqueles que são culpados, existe daqueles que precisam dar o perdão. Esteja disposto a abrir mão, a dar o perdão, mesmo se não pedirem para você. Esses meninos, esses rapazes já estavam perdoados. Deus só deu a oportunidade de José de exercer o perdão. Então, você tem a oportunidade hoje de exercer o perdão. Se você faz parte do outro grupo que tem culpas, peça perdão. O perdão é a chave, é a linha divisória, é a chave para abrir os próximos estágios da sua vida. Sabe, a gente cria muitas expectativas na vida. Não sei se o José tinha expectativa de alguma coisa. Eu acho que ele foi entregando a vida dele ao sonho de Deus e deixou Deus efetuar o melhor na vida dele. Mas eu lembro que a gente cria expectativas e eu lembro que eu era pequeno, já devia ter uns 10, 11 anos. Teve um evento na escola em que o diretor chamou, era um campeonato de futebol. A minha classe foi a campeã. E o professor, o diretor, marcou um dia de entregar as medalhas, ele chamou os pais. Acho que seria no dia dos pais, alguma coisa desse tipo. E aí ele chamou os pais e o único rapazinho que não tinha o pai ali presente para entregar a medalha foi eu. Então ele mesmo foi entregar. Ele teve a sensibilidade de ele mesmo entregar, o diretor. E isso ficou na minha mente durante muito tempo como uma coisa assim que pesava o coração. Hoje eu consigo falar para você que Deus transformou esse momento ruim em uma bênção. Porque eu fiz questão de estar presente em todos os momentos da minha filha, do que eu pude da minha filha. Então, queridos, Deus é capaz de transformar tudo em bênção. As coisas ruins e as coisas boas. A minha oração para você, a minha oração por você, é que você peça a Deus hoje força para perdoar. Seja ativo em conceder o perdão. E o maior beneficiado vai ser você. E aí, meu querido, o futuro vai ser uma bênção. Eu tenho mais um verso para compartilhar com você, mas eu vou compartilhar de memória. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, ele fará. Salmo 37, versículo 5. Que Deus abençoe você, fortaleça a sua vida. Fique em paz, descanse em paz e amanhã nos vemos novamente. Se essa palavra entrou no teu coração, compartilhe. Fique com Deus e até mais.